Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o professor Roberto Vasconcelos, professor de raciocínio lógico. Estou aqui para corrigir com você, para você, a prova de raciocínio lógico que foi aplicada hoje para o concurso da Câmara dos Deputados, ok? Os itens da nossa prova são de 61 ao 70, ok? Vamos ao primeiro item, o de número 61. Para resolver o item 61, 62 e 63, era para você considerar que a proposição P fosse: se o bem é público, então não é de ninguém. Aí vem o item 61. A proposição P é equivalente à proposição: se o bem é de todos, então é público. Esse item está errado porque algumas pessoas imaginavam que estaria fazendo a contrarrecíproca, mas calma lá. Quando você vai fazer a contrarrecíproca dessa proposição, se o bem é público, então não é de ninguém, você volta negando. Então é se o bem é de alguns, então ele não é público. Aí ele pegou e falou: se o bem é de todos, então ele é público. Por isso está errado o item, ok? Item 62. A negação da proposição P está corretamente expressa por: o bem é público e ele é de todos. Bom, quando você tem a condicional se A, então B, a negação é: mantenho o A e nego o B. Ele manteve o A, mas não negou o B. A negação do B aqui seria é de alguns. A negação não é de ninguém, então o bem não é de ninguém. 100% não. Então a negação é X% sim. Então X%. Daí você tem que colocar é de alguns. E ele colocou é de todos, por isso item errado. O número 63, o item 63. A proposição P é equivalente à proposição: se o bem é de alguém, então ele não é público. Ok? Sim, porque nesse caso ele faz referência à proposição equivalente à proposição: se o bem é de alguém, então não é público. Aí ele fez a contrarrecíproca. Ele veio negando: se o bem, né? A negação do é de ninguém não é de ninguém, é de alguém ou algum, né? Então ele não é público, então foi se A, então B, se não B, então não há. Teorema da conta recíproca montado corretamente. O item de número 64, 65, 66, 67 e 68, como a gente já previa nos cursos presenciais e até mesmo no online, que é tradicionalíssimo. É argumento lógico. Ele coloca algumas premissas e uma conclusão e começa a perguntar: esse argumento é válido? Se isso aqui for assim, aquilo ali também, então será obrigatoriamente verdadeiro tal sentença? Assim por diante. É tradicional. De cada 10 provas do CESP, 9 você vai encontrar um exercício envolvendo 3 a 4 itens, como foi o caso aqui, 4 itens, né? Aqui foram 5 itens, melhor dizendo. Então vamos lá. Ele coloca a premissa P1. Não perco o meu voto. A premissa P2, se eu votar no candidato X, aí tem um E implícito, muita gente esqueceu desse E. Se eu votar no candidato X e ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, aí vem a vírgula dando ideia de então perderei meu voto. Premissa P3, se eu votar no candidato X e oculto, mas existe, e ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, então é substituído pela vírgula, mais uma vez, perderei meu voto. Premissa P4, eu voto no candidato X. Conclusão, o candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. A partir das proposições P1 a P4 e da proposição C, apresentadas acima, julgue os itens seguintes que se referem à lógica sentencial. Item 64, minha gente. O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C será válido. Ora, quem está acompanhando com a prova na mão sabe muito bem que, supondo a premissa P1 e a premissa P4, né, que são as menores do argumento, não perco meu voto e eu voto no candidato X, considerando essas verdadeiras, na premissa P2 e na premissa P3, após o então, eu terei obrigatoriamente que o valor lógico é falso. Então veja,
você tem, assim, uma estrutura genericamente falando, tanto na P2 quanto na P1, na P3, tanto na P2 quanto na P3 serve isso aqui, ó. Se uma coisa aqui e outra coisa aqui e outra coisa aqui, então uma outra aqui. Essa aqui, ó, essa aqui já vai estar falsa, considerando a P1 e a P4. Aí a P2 e a P3, essa aqui vai estar falsa. E automaticamente essa aqui vai estar verdadeira. Repare só, chama para cá. Olha, esse todo aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser falso, né? Porque falso com falso para dar verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro aqui, porque se aqui for verdadeiro, vai dar Vera Fischer. E é o único caso que o se então fica falso. Então não pode dar verdadeiro aqui, não pode. Bom, como aqui é E, para dar verdadeiro, isso aqui teria que ser ambos verdadeiros. Isso não pode acontecer, ok? Mas, pelo que ele está falando, isso ele deixa em aberto, isso podendo acontecer uma dessas falsas. E se uma dessas for falsa, obrigatoriamente aqui vai estar falso, com falso aqui, o argumento seria verdadeiro. Mas nada me garante que essas sentenças vão ficar falsas. Você tem que acompanhar, nosso tempo é curto, né? Eu posso ter, pelo que foi falado, isso aqui verdadeiro e isso aqui também. Caso seja tudo verdade aqui, esse vai ser verdadeiro, com esse falso, vai dar Vera Fischer. Argumento inválido, então, ok? Então, eu não posso afirmar que o argumento é válido, nem que ele é inválido. Então, não é conclusivo. Só que ele está dizendo aqui que é correto dizer que o argumento é válido. Por isso que o item está errado. Eu não tenho certeza se o argumento vai ser válido ou inválido. Portanto, eu marco errado, porque ele diz que é correto afirmar que seria válido. Beleza? Item 65. A negação da proposição. Eu voto no candidato X, vírgula, ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição, está corretamente expressa por eu não voto no candidato X, vírgula, ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição. Dois erros. Ele manteve os dois E's na negação. E você que estudou um pouquinho sabe que pela lei de Morgan, quando eu afirmo com E, eu nego com ou, item errado. Item 66. Se as proposições P1 e P4 e a proposição o candidato X eleito forem verdadeiras, a proposição P será verdadeira, independente do valor lógico da proposição, não sou atingido por uma benfeitoria que o candidato faça após eleito. Esse item vai estar errado, porque vai depender do valor lógico, sim, dessa última sentença aqui, ó. Vai depender do valor lógico dela. Se esta aqui for verdadeira, essa aqui verdadeira, essa falsa, ainda vai depender do valor lógico disso aqui, porque se isso aqui for verdadeiro, aí verdadeiro, 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 essa parte toda é verdadeira, e aqui falso, aí dá Vera Fischer. Então vai depender, sim, do valor lógico dessa última parte. Por isso que o item está errado. Item 67. Essa estrutura que eu estou falando serve tanto para P2 quanto para P3, tá, pessoal? Toda a discussão que eu fiz para a premissa P2 vale para P3, porque ambas são estruturas análogas. Não estou falando que são equivalentes, eu estou falando que são análogas, parecidas em sua construção, beleza? Equivalência é outra coisa. Item 67. Caso as proposições P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição o candidato X é eleito ou ele me dá um agrado antes da eleição. Item certo, porque para a premissa P1, P2 e P4 sendo verdadeira e a premissa P1, P4 são as duas menores. Aqui começa e aqui termina, né, as premissas do argumento, tirando a conclusão. Para P2 ser verdadeira, então, obrigatoriamente, nós vamos ter esse caso aqui, ó. Nós vamos ter esse caso aqui. Para a premissa 2 ser verdadeira, ela é se uma coisa aqui, e alguma coisa aqui, e alguma coisa aqui, então uma coisa aqui. Essa aqui vai estar falsa, essa aqui vai estar verdadeira, essa aqui vai estar verdadeira, aí essa aqui pode ser verdadeira ou falsa. Essa aqui verdadeira ou falsa,
ou essa falsa e verdadeira, ou as duas falsas. A sentença que ele deu aqui é a negação dessa aqui. Se eu chamar essa aqui de x e essa aqui de y, a sentença que eu vou questionar, ela é do tipo x ou y. Assim, repare, quando você tem pelo menos uma dessas aqui sendo falsa, né, pelo menos uma dessa aqui está falsa, tá vendo? Pelo menos uma. Tá? Aqui eu tenho só a segunda, aqui eu tenho só a primeira e aqui eu tenho as duas. Quando pelo menos uma for falsa, como aqui é a negação de x e aqui é a negação de y, aonde aqui está verdadeiro, aqui vai estar falso. Aonde aqui está falso, aqui vai estar verdadeiro. Se aqui está falso, aqui está verdadeiro. Se aqui está verdadeiro, aqui está falso. Se os dois estão falsos, aqui negação, os dois verdadeiros. E com ou, aonde tem pelo menos uma verdade, tá vendo? Então a sentença é verdadeira obrigatoriamente. O que você tinha que sacar nesse exercício aqui, nesse item, é que a construção que ele colocou, essa primeira parte é a negação dessa, essa aqui é a negação dessa. Obrigatoriamente. Então, e para essa toda ser verdadeira, pelo menos uma dessas duas tinha que ser falsa, beleza? Aí que estava o mérito da questão. Próximo item. Item 68. A proposição C é equivalente à seguinte proposição. Se o candidato X não me der um agrado antes da eleição, aí vem o então, né, sendo substituído pela vírgula, então serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer após eleito, ok? Item certo, porque aí ele usou o teorema da contrarrecíproca, ok? Ele usou o teorema da contrarrecíproca. Beleza, o candidato X não me der um agrado antes da eleição. Não é pelo teorema da contrarrecíproca. Volta a fita um pouquinho. Aí, no caso, o item 68, a proposição C é equivalente pela lei de equivalência, que diz o seguinte, ó, acompanha comigo. A proposição que ele coloca aqui, ela é do tipo assim, a construção do item 68 é do tipo se x, então y. Aí a conclusão, que é C, observe, vai ser a negação de x ou y, assim. Aí aquela x, então, y é equivalente à negação de x ou y, ok? Esta é a regra que foi aplicada para manter como sendo certo esse gabarito. Vamos para os dois últimos itens. Os dois últimos itens dizem assim: em um determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula. No segundo dia letivo, 2 alunos faltaram. No terceiro dia, 4 alunos faltaram. No quarto dia, 6 alunos faltaram e assim sucessivamente. Com base nessas informações, julgue os próximos itens sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo. Obviamente, o número de alunos não pode ser negativo. O item 69, se houver um número de aulas suficientes e se a regra que define o número de faltosos for mantida, então haverá um dia letivo em que todos os alunos faltarão. Repare só, esse item está errado, por quê? Primeiro dia, vamos anotar só a quantidade de faltosos aqui. Primeiro dia, quantos faltaram? 0, né? Primeiro dia, todos os 215 estavam lá. Segundo dia, faltaram 2. Terceiro dia, faltaram 4. E assim sucessivamente, né? Quarto dia, faltaram 6 e assim por diante. Ora, isso aqui é a sequência de números pares, né? 0, 2, 4, isso aqui estava fácil de você perceber, né? Então vai ter uma determinada situação que eu vou ter 214 alunos faltando, né? Ou seja, só um aluno presente, porque o total de alunos era 215, não pode esquecer. Total de alunos, 215. Então, no primeiro dia, os 215 compareceram, ou seja, faltaram 0. No segundo dia, 2 faltaram, ou seja, compareceram 213. E assim por diante. Vai chegar por diante. E assim vai chegar uma determinada situação que 214 estão faltando, ou seja, só tem um aluno na sala. Se eu partisse para o próximo, né, seriam 216 faltantes. Aí não pode acontecer, porque 216 não pode faltar, já que a sala só tem 215 ao todo. Então, para aqui, ok? Então,
214 alunos faltando, vai ter um aluno presente. E olha o que o item está falando. Se houver o número de aulas suficientes e se a regra que define o número de faltosos for mantida, então haverá um dia letivo em que todos os alunos faltarão? Não. O máximo que vai acontecer é 214 faltarem, ou seja, apenas um aluno presente. Então vai acontecer um dia que todos vão faltar? Não. Item errado. Item 70. No 25º dia de aula, faltaram 50 alunos. Opa, vamos ver. Isso aqui é uma PA, não é? Isso é uma PA e eu quero calcular o 25º termo dessa PA. Então, como é que eu vou calcular lá na PA? A índice N é igual a A índice 1 mais N menos 1 vezes a razão R. Então, A índice 25 vai ser igual, o A índice 1 é 0, mais 25 menos 1 vezes a razão que é 2. Então, A índice 25 é igual a 0 mais 24 vezes 2, que é igual a 48. 0 mais 48. Então, no 25º dia, que corresponde ao 25º termo dessa PA, 48 alunos faltaram e o exercício diz faltaram 50, por isso que o item está errado, ok? Essa foi a prova de raciocínio lógico, espero que todos tenham compreendido. Pelo tempo que a gente tem, é jogo rápido, né? Aqui não dá para explicar, é um comentário breve. Depois você vai pegar essa resolução mais apropriadamente resolvida em um dos nossos cursos por aí que você vier a assistir com a gente. Quero falar para você agora de uma promoção. Nós estamos abrindo uma promoção para os cursos presenciais e os cursos online só até amanhã, só até meia-noite de amanhã. Você tem 54% de desconto em qualquer matrícula para cursos presenciais e no curso online. Caso você opte pelo curso online, você tem que, na hora que preencher o cupom, seguir o seguinte código. Anote aí, não esqueça. Tudo em caixa alta emendado, reta final 54. Se você tiver interesse em fazer um dos nossos cursos online, preencha o cupom no www.grancursosonline.com.br. Na hora de fechar o seu cupom, preencha com o código reta final 54. Tudo com letras maiúsculas, caixa alta, ok? E para quem gosta de fazer os cursos presenciais, tá aí. Até amanhã, meia-noite, 54% de desconto para você. A todos, bons estudos e até o próximo encontro. Valeu, tchau!